todas. É mais uma alegria nós estarmos aqui juntos hoje, nesse momento de apresentação, né, dessa live, que é um estudo promovido pelo Centro Espírita André Luiz de Ouro Preto, Olinda. Meu nome é João Batista, sou um trabalhador voluntário desta casa e estamos aqui reunidos hoje. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre a Gênesis, que deveria ter sido a semana passada, mas, infelizmente, faltou energia. Nossos amigos do Sul dizem faltou força, né? E nós ficamos privados da apresentação desse tema. E estamos voltando aqui hoje. Abraços a todos, amigos queridos. Sérgio, Maria Alice, Maria do Carmo Padilha, todos os amigos que estão conosco hoje. De hoje a 8, iremos apresentar, hoje é 21, de hoje a 8, 28, deve-se publicar tudo o que os espíritos dizem ou escrevem. Isso vai ser de hoje a 8. Dia 28 deve ser uma coisa maravilhosa, né? Maria Alice, Ana Calado, amigas queridas. E sexta-feira, agora, não é? No dia 24, no Terapia Vibracional, nós vamos falar sobre o nascimento da medicina vibracional. Tá bom? Então, vamos continuar. Nós gostaríamos de lembrar ainda, nossos amigos, que a nossa amiga querida, presidente do André Luiz, né, Dona Gilda Queiroz, ela continua hospitalizada na UTI. E nós rogamos a todos as nossas preces, né? Vamos dizer assim, preces fervorosas, alicerçada na fé. Vamos pedir a Deus, aos bons espíritos, aos parceiros nossos, companheiros de trabalho do André Luiz, que assistam, que cuidem de Dona Gilda como tão bem eles fazem com grande maestria. Não é isso? As nossas preces, esse momento aqui de reflexão, esse momento de silêncio, esse momento de paz, esse momento de nós nos unimos mentalmente e rogamos a Deus, a Jesus, pela nossa amiga presidente, né? Mãe de afeto. Meus filhos, inclusive, chamam Dona Gilda de avó, vó. E vamos rogar a Deus para que ela volte logo para o seu lar. Assim também como nós agradecemos a todos as preces que fizeram por Inês, que está se recuperando, né, com a cirurgia delicada, e ela está se recuperando
lentamente, mas muito a contento, né, do que nós esperávamos. Domingo estivemos no André Luiz, tivemos o prazer de conhecer Durval, o nosso amigo que estrutura, né, a produção das lives do André Luiz, uma pessoa maravilhosa, um irmão querido. Durval, amigo, muita paz para você. Foi uma alegria imensa lhe conhecer. Conhecemos também a nossa amiga Silvia Cavalcante, né? Pessoa maravilhosa, qual nós enviamos nossos abraços, e a alegria de rever inúmeros amigos, né? Inúmeros amigos. A generosidade de Mônica, de Júnior da Paz, de Flávio, né? Responsável por inúmeros trabalhos no André Luiz. Aquelas pessoas que sustentam aquela casa de acolhimento espiritual. Jesus ampare a todos. Continuemos rogando, além de Dona Gilda, além de Inês, que está se recuperando, Maria da Glória, né, pela família da nossa amiga Silvia, sua filha Sabrina, e tantos quantos outros necessitam da assistência, do auxílio e do amor dos bons espíritos, dos espíritos superiores, que nunca nos abandonam, e que nos momentos mais necessários da nossa vida, eles estiveram sempre presentes, estiveram sempre ao nosso lado. Às vezes, não naquilo que nós queríamos, mas no melhor que foi para nós. Então, vamos ao tema de hoje, os agêneres. Na realidade, os agêneres, Marilu, amiga, Deus lhe abençoe, viu? Nossas preces também para Marluce, Fabiana, toda a sua família, viu? Os agêneres estão dentro daquelas manifestações visuais. Só para a gente relembrar, as manifestações visuais, você já sabe isso mais do que eu. Visão, Kardec fala que são aqueles encontros que ocorrem enquanto nós estamos desdobrados, não é? Em estado de sono, estamos dormindo e nos encontramos com pessoas queridas. Esses encontros, esses avistamentos enquanto dormimos, desdobrados, Kardec, no livro dos Médiuns, classifica como visão. Nem sempre a gente lembra do que nós sonhamos. Por quê? Porque o evento do sonho, aquele acontecimento, muitas vezes ele não foi registrado nas células da nossa memória. Então, a gente acordou, geralmente não lembra. Às vezes nós nos lembramos, aí diz, eu sonhei com tal coisa, mais tarde eu vou contar a alguém. E quando chega mais tarde, o sonho já não está mais registrado, não está mais na chapa da memória, podemos dizer assim. Então, isso é visão. É a mesma coisa de médiuns inconscientes. A vidência.
Na realidade, isso é mais... são fenômenos de sensitivos, né? A vidência é quando eu tenho a capacidade de ver os espíritos que estão aqui. Eu entro na frequência dos espíritos e vejo eles. Isso independe da vontade dos espíritos. Na maioria das vezes, eles nem sabem que estão sendo vistos. Nem sabem, nem têm a ideia. Né? Eu já vi espíritos que se assustaram quando notaram que estavam sendo observados, estavam sendo vistos. Né? Isso é a evidência. A clarividência, fenômenos, manifestações visuais. Clarividência. Enquanto a evidência, eu só vejo o que está aqui nesse ambiente, eu estou aqui no estúdio do quarto de João Vitor, enquanto na evidência eu só vejo o que está nesse ambiente e agora, na clarividência, eu vejo além dos limites das paredes. A clarividência é independente de tempo e espaço. Eu posso ver o que está acontecendo na cidade, do outro lado do mundo, no outro país. E pode ter essa clarividência, ela pode me transportar para o futuro. Eu posso ver, observar coisas que ainda vão acontecer, como o passado, né? Tanto a pré-cognição como a retrocognição. Isso são os aspectos da clarividência. A aparição, enquanto na vidência eu é que tenho a capacidade de ver, na aparição os espíritos é que tomam a iniciativa de aparecer, de serem notados, de serem vistos. Na aparição, ela pode ser parcial ou total. Né? Elas podem ser diáfanas. Né? Você pode ver apenas, muitas vezes, sombras, né? Traços dos espíritos. Quando, noutras vezes, elas aparecem perfeitamente, total, quase tangíveis. Kardec, na Revista Espírita, ele fala de alguns exemplos de aparições tangíveis que já a gente vai falar aqui quando estivermos falando sobre as gêneros. Aí vem a transfiguração. A transfiguração a gente coloca como manifestações visuais, mas é quando o médium ou a pessoa, através da impressionabilidade do transe, né, no processo do ajustamento perispiritual, a pessoa, o médium, toma as feições, muitas vezes a tonalidade vocal também, né, na transfiguração do espírito. Então, a pessoa toma os traços fisionômicos, a voz fica, o sotaque, a métrica da oralidade da pessoa. Kardec, no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, fala de médiuns transfigurados que alteraram o peso. Não é? Crianças, adolescentes, que ficaram com peso quase o dobro normal dela. Outras pessoas que o peso diminuiu quando elas estavam transfiguradas. Depois da transfiguração, tem a gênero.
o que é o agênero. Eu tenho certeza que muita gente já viu agênero, já conversou com agênero, já riu para um agênero, já trocou ideias com agênero. O assunto agênero, Kardec aborda basicamente no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. E ele diz mais uma coisa, que esse fenômeno, como tantos outros que Kardec fala, ele diz que esse fenômeno também precisa ser estudado, porque nós temos poucas informações sobre eles. Mas o que é agênero? No final do Livro dos Médiuns, Kardec coloca um glossário. E lá está o que é um agênero. Darcy, amiga querida, Deus lhe abençoe, viu? Obrigado pela a sua presença em nossa live. Que Deus lhe ilumine. No Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: agênero, do grego aprivativo, gene, o que não foi gerado, modalidade de aparição tangível. Veja só isso. Modalidade de aparição tangível. O que é tangível? Que pode ser tocado. Estado de certos espíritos, quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva. Certos espíritos que temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem uma completa ilusão àqueles que os veem. Isso Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns. É interessante isso, porque ele diz assim: modalidade de aparição tangível. Quando nós falamos de aparição tangível, nós falamos basicamente de materialização. O que é a materialização? Determinados médiuns, em estado de sono profundo, não é? No estado de letargia, eles dormem, já está dizendo, e doam, não é, um fluido chamado ectoplasma, e esse ectoplasma preenche o perispírito do espírito que quer se comunicar. E o espírito se torna tangível, quer dizer, tocado. É como se fosse uma pessoa. No mundo todo, nós tivemos alguns casos de médiuns que ficaram famosos através da doação do ectoplasma, ou ectoplasmia. Entre eles, o mais famoso de todos, Daniel Douglas Home, um escocês que levitava e fazia inúmeros efeitos físicos. Também outra inglesa, Elizabeth Desperance, que escreveu um livro magnífico. Você que tem interesse sobre mediunidade, você que tem percepções mediúnicas, Elizabeth Desperance conta todas as suas experiências, não é? Desde quando ela tinha 5 anos de idade. Nós tínhamos também a italiana
inclusive analfabeta, também uma das médiuns potentosas, Eusápia Paladino. E no Brasil, nós tivemos, eu mandei para vocês recentemente um documentário sobre Peixotinho, né? Francisco Lins Peixoto, que talvez tenha sido o maior médium de cura e de materialização que o Brasil já teve, né? Carbine Mirabelli, ou Mirabol também, um médium de Bauru, era um potentoso médium de efeitos físicos. Mas tem uma coisa, o ectoplasma ele é sensível à luz. Os espíritos que se materializam através dessa doação ectoplasmática, né, eles precisam de alguns requisitos, e requisitos sérios, graves, inclusive, porque colocam em risco a saúde do médium. Então, nas materializações ectoplasmática, ou através de ectoplasmia, o ectoplasma é sensível à luz. Num ambiente como esse aqui, por exemplo, não haveria. Eu, João Batista, participei de algumas reuniões de materialização, né? Ou reuniões de materializações, e nós víamos como eram rigorosos os critérios. A ausência total de luz. Colocávamos tapumes nas portas para que não houvesse nenhum risco de incidência da luz exterior no ambiente. Algumas vezes foram fotografadas, mas os espíritos rogavam, solicitavam que fosse avisado com antecedência a intenção de fotografar, para que eles preparassem o ambiente. Então, os espíritos se materializavam, conversavam com a gente, trocavam ideias, né? Às vezes, nós tínhamos um índio maravilhoso, que é nosso amigo até hoje, né? Truan, tocava a sua flautinha, o seu pife, sua gaita, né? E materializado, mas tudo no escuro. Aqui, Kardec coloca assim: modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos, quando temporariamente revestem de forma de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem a ilusão completa. Então, os agêneres, não é? Eles são espíritos que aparecem, né? Entra no fenômeno da aparição, se torna tangíveis, aí entra também no fenômeno da materialização, só que, diferente da materialização, eles se desobrigam, entre aspas, do ambiente escuro. Então, diversas vezes todos, tivemos com absoluta certeza, vocês que estão assistindo agora, vocês que ainda vão assistir, com absoluta certeza, algum tipo de contato com algum agente. Na realidade, acontece sempre
com espíritos já desencarnados. Mas na revista Espírita, Kardec lembra um exemplo muito interessante. Na realidade, a maioria dos agêneres que aparecem, se tornam tangíveis, são de espírito que nós não conhecemos. Porque, por exemplo, se aparecesse aqui um amigo nosso, digamos assim, o meu pai, de forma tangível, eu já sabia que não era o meu pai. Porque o meu pai desencarnou já há algum tempo. Então eu já... Mas os agêneres, Kardec diz aqui, que na maioria das vezes as pessoas veem os agêneres e nem notam que são espíritos desencarnados, mesmo porque, ao contrário das reuniões mediúnicas, das experiências da psicofonia, eles não dizem que estão desencarnados. Não é interessante isso? Aí, eu já li aqui o que é a gênero e vou ler aqui alguma coisa que complemente. Kardec diz: como para nos entendermos, precisamos dar um nome a cada coisa que observamos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas chamam esses fenômenos de agêneres, indicando que sua origem não é resultado de uma geração, de uma procriação humana. Né? Eu poderia aqui dizer a vocês eu poderia dizer aqui a vocês, fazer uma pergunta, depois de eu ter dito tudo isso: onde é que os agêneres aparecem? Depois de tudo isso que eu falei, onde é que os agêneres aparecem? Não é? Eu estou aqui procurando um título que eu me perdi um pouquinho. Onde é que os agêneres aparecem? Eu vou ler aqui o exemplo da Revista Espírita. E depois eu vou dar para vocês mais 2 exemplos, mais 3 exemplos. Isso está na Revista Espírita. Esse exemplo é bom. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que a auxiliasse em sua aflição. À saída da rua, ela encontra um senhor que a aborda e lhe diz: boa mulher, ficareis contentes se encontrasse um trabalho? Aí ela: ah, meu bom senhor, como ficaria? Respondeu a ela: peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada. Pois bem, disse o homem, vai a tal rua, no número tal, e procurai a senhora T, que ela vos dará um trabalho agora. Então, o senhor continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Com efeito, tem um trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas não dissera ainda a ninguém, eu só havia pensado.
Como pode a senhora vir me procurar? Então, a pobre indigente, avistando um retrato suspenso na parede, disse: Senhora, foi esse cavalheiro que eu encontrei há poucos instantes que me enviou aqui agora. Ah, esse cavalheiro, replicou espantada a senhora. Mas isso não é possível, porque esse é o retrato do meu filho que faleceu há 3 anos. Eu não sei como pode ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse para conseguir um emprego. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Notou? Que coisa maravilhosa! Eu tenho mais 2 exemplos para contar para você. Conforme o que acabamos de ver, diz Allan Kardec, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, do qual, sem dúvida, ouvira a sua prece, lhe tivesse aparecido sob forma corpórea para indicar-lhe o endereço da própria mãe. Em que se transformou depois esse espírito? Sem dúvida, o que era antes, voltou a ser um espírito, e Kardec vai por aí. Mas na frente, Kardec pergunta, mas então, por que não se teria ele apresentado à sua mãe e indicado à mulher? Aí Kardec diz, nessa circunstância, os motivos determinantes dos espíritos não são, por nós, bastante conhecidos. Kardec disse, não sabe porque ele não fez isso. Falou com a mãe. Eu, João Batista, eu morava em Pau Amarelo. Trabalhava na empresa na Cruz Cabugá. E uma vez, nesse tempo que, na véspera de Natal, alguma coisa assim, eu sei que eu tinha recebido um bom dinheiro e estava com ele no bolso. Saímos para comemorar a véspera de Natal com os amigos, e essa comemoração passou de algum tempo. E eu fui pegar um ônibus, não é, ali na Praça de Santa Amaro, numa parada próxima ao cemitério dos ingleses. E eu estava preocupado com aquele dinheiro que estava no bolso. E a hora já era adiantada, e eu estava esperando um Uber. Se fosse hoje, a gente pegava um Uber, né? Era tão fácil, pegava um Uber. Se eu tivesse um pouquinho mais de cabeça, tinha pego um táxi. Né? Mas eu estava com aquele dinheiro e preocupado. Aí surge um rapaz, um senhor. Vai para onde? Pau Amarelo. Aí ele disse, não, eu não vou para Pau Amarelo, não. Eu vou para... E disse outro nome lá. Disse outro nome. E a gente ficou conversando. Quando ele chegou, eu senti medo. Eu disse, pode ser um assalto, alguma coisa, mas um indicativo da conversa, o rumo que a conversa tomou, eu criei uma confiança naquele camarada e fiquei lá à vontade conversando com ele. Aí lá vinha um ônibus de Pau Amarelo, aquilo que o pessoal chama de Bacurau, o último da noite. Aí esse é o meu ônibus. Aí ele disse, vai, eu vou passar mais um tempinho aqui. Eu disse, obrigado, Feliz Natal. Quando eu vou subindo no ônibus, eu me volto para dar um tchau, agradecer. Até logo, o rapaz. E não vi ninguém. Botei a cabeça do lado de fora da janela, olhei pelo vidro traseiro do ônibus, não tinha ninguém na parada em que eu estava. Hoje
hoje eu tenho absoluta certeza de que aquele rapaz apareceu ali para me dar tranquilidade, me dar confiança, me fazer companhia enquanto eu esperava. Austrasésilo de Ataíde, que foi 30 anos, 33 anos, presidente da Academia Brasileira de Letras, ele falou que um dia foi participar de um evento em Paris e perdeu o voo. E estava sozinho no hotel. Era uma data festiva, não sei se era Natal, não sei se era o aniversário dele, alguma coisa desse tipo. E ele disse, minha família no Rio de Janeiro toda reunida, a festa está lá nesse momento, não é? E eu estou aqui sozinho nesse hotel. Aí ele disse que batem na porta do hotel, ele achava que era alguém, algum camareiro, alguém. E era uma moça muito simpática. E, doutor Altrazelli, tal, eu sou aqui, tal, leio muitos dos seus escritos, me interesso pela sua vida. Ao saber que o senhor estava aqui, eu vim ao hotel para ver se a gente podia conversar um pouquinho e trocar mais ideias sobre os seus escritos, porque eu também sou escritora, e passar um bom tempo, não é, numa conversa agradável. Austragésilo, Ataíde já, né, quase idoso e tal, e ficaram numa conversa maravilhosa e um admirando o outro com todo respeito, com todo amor, essa coisa toda. A moça agradece e vai embora. E ele lembra que ficou sem nenhuma referência da moça, endereço e tal. Aí desce a portaria do hotel, diz, teve uma moça que foi me visitar, passou aqui pela portaria, e ela foi embora. Eu queria saber se vocês tinham o telefone dela, se ela se identificou para... E aí o pessoal do hotel disse, não, ninguém foi falar comigo. Ninguém passou por aqui, ninguém foi falar com o senhor. Quer dizer, ele escreve um artigo contando que nunca mais ouviu falar daquela mulher, nem ela mais o procurou. E ninguém no hotel tinha notado, ninguém tinha visto essa mulher que se dirigiu, não é, ao apartamento dele, a suíte que ele estava nesse hotel, para conversarem. Isso é um outro exemplo de agênere. Eu tenho uma amiga catolicíssima, né, descendente de portugueses, e que ela um dia veio participar do evangelho aqui de casa. Ela disse que estava passando por uma situação muito grave, né, de saúde, e que um dia ela, ao sair de casa, ela estava descendo uma escada do prédio em que ela morava, e ela, no hall do edifício, cruzou com um rapaz que ela nunca viu esse rapaz, mas esse rapaz exalava simpatia, exalava confiança. Não é?
exalava harmonia, exalava tranquilidade. E ela disse que mesmo naquele momento de tensão, de angústia, de ansiedade que ela estava, ao cruzar com esse rapaz e os seus olhos se avistarem, ela sentiu no coração, não é, uma calma, uma paz, não é, uma tranquilidade. Aí ela olhou para trás, quando ela olhou para trás, o rapaz estava olhando para ela, rindo e dando um adeus, um tchauzinho. Né? E ela ficou impressionada. Aí voltou-se para novamente ver esse rapaz. E não viu mais ninguém. Isso é um outro exemplo de agir. Na realidade, na maioria das vezes, são espíritos que vêm nos, vamos dizer assim, trazer um sentimento de calma, de compaixão, de amor, de tranquilidade, em alguns momentos em que nós estamos apreensivos. Jane, minha querida amiga, que Deus te abençoe, Jane, minha irmã. Você é uma pessoa maravilhosa. Não é? Então, não é uma aparição. Porque uma aparição tangível, onde você tem um contato, onde você... Não é? E no livro dos médios, Kardec se dá um exemplo de uma aparição tangível em Londres, onde o espírito tomava sopa uma pessoa. Nós já vimos outros exemplos, não é, na literatura espírita, disso, de pessoas que, há gêneros que tomam refeições com as pessoas. Onde aparecem? Em qualquer lugar do mundo, muitas vezes até em meio a multidões, você vê uma pessoa. Por isso que eu, quando fizemos o primeiro cartaz de divulgação dessa live, eu coloquei assim: você já conversou com uma gênero? Você já viu uma gênero? Com absoluta certeza, muito de nós já vimos. Pessoas que muitas vezes a gente acha que já conhece. Você vê, ele olha e você se identifica com ele. Qual o relacionamento, não é, com a pessoa que avista? Eu acho, João Batista, que são espíritos simpáticos. Kardec aqui diz que esse espírito desse rapaz deveria ter ouvido a prece da mulher. Talvez esse espírito na igreja ou não tenha estado no mesmo padrão, na mesma frequência vibratória dessa mulher e a acorreu, não é, para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para dizer que alguém naquele momento estava precisando de serviços que aquela mulher poderia ajudar. Olha, vocês que estão mandando umas letrinhas aí, eu agradeço muito essas letrinhas. Muito obrigado.
essas mensagens, esses comentários que você está passando. Mas eu não tenho condições nenhuma de ler, infelizmente, né? Eu já disse para vocês, eu tenho uma fissura, né, no fundo da retina e que me impede de ver essas coisas assim pequenas para eu ler no celular. Kardec faz aqui uma entrevista com São Luís sobre os agêneres, não é? Kardec diz assim: qual é o objetivo que pode levar certos espíritos a se tornar, a tomar um estado corporal? É antes o bem ou é o mal? O São Luís diz que não poderia ser um espírito de alta frequência superior, porque ele diz assim: esses bons espíritos têm a seu favor presta atenção, a inspiração. João Batista, que não é santo, eu, não é? Discordo de São Luís, como Kardec discordou algumas vezes de alguns espíritos durante a codificação. A gente vai ver na pergunta 189 do livro dos Médiuns, quando Kardec diz: os espíritos insistiram contra a minha opinião, né? Aí Kardec bota a opinião dele e a opinião dos espíritos. Porque Kardec diz assim: os espíritos bons têm ao seu favor a inspiração. Lógico, né? Tem a frequência mental, mas nem todos nós encarnados estamos em sintonia ou estamos na mesma frequência desses espíritos que nos inspiram, que nos intuem. Então, uma pessoa preocupada, uma pessoa tensa, uma pessoa melancólica, como Astragésilo de Ataíde estava naquele momento, a sua frequência estava comprometida. O seu padrão vibracional estava totalmente comprometido. E, em alguns casos, não é? Os espíritos impossibilitados de serem notados, de serem vistos naquilo do seu propósito, eles buscam outros recursos para que a pessoa, no seu estado em que está, tenha percepção do que eles querem dizer. Daí a aparição. Porque qualquer tipo de manifestação espiritual é um recurso de comunicação. Eles querem aparecer para dizer alguma coisa. Quando, através da mente, a gente não pode detectar. A outra pergunta: esses espíritos têm necessidade real de alimento? Kardec fala daquele caso em que a pessoa precisou se alimentar. Aí ele disse: não, porque o seu corpo não é real. Aí Kardec faz aqui outra pergunta: o que acontece com esses agêneres se ele apresentasse para uma pessoa desconhecida?
Aí Kardec diz, a pessoa teriam considerado ele como também uma pessoa comum. São os exemplos que eu falei aqui. Aí Kardec pergunta, esses espíritos têm paixões? Aliás, está dentro da nossa programação, não é? A simpatia dos espíritos. Não é? As simpatias, o amor dos espíritos, as paixões dos espíritos, não é? Os sentimentos dos espíritos por outras pessoas quando eles desencarnam. Isso vai ser um pouco mais na frente, está na nossa programação que nós enviamos para você. E Kardec vai mais além. Ele diz aqui, eles podem procriar, não é bom? Eles podem procriar. Aí ele faz, não. Seria contrário às leis estabelecidas na Terra. Deus não permite que suas leis sejam derrogadas. Na realidade, eles não podem procriar porque eles também não foram gerados. São espíritos que têm a capacidade de tornar o seu perispírito tangível para que assim eles possam se comunicar com outras pessoas, né? Aí, finalmente, para terminar, Kardec conta um caso aqui, porque eu estou falando aqui de agêneres de espíritos desencarnados. Para a gente concluir, no final do artigo da Revista Espírita de março, Revista Espírita de fevereiro de 1859, eu vou ler aqui para vocês. Conhecemos um fato quase análogo do espírito de Londres. Enquanto estávamos calmamente deitados, Kardec diz, enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa, embora sob uma aparência não tangível. Se está numa aparência não tangível, já viu? Não era gênero. Assentando-se ao seu lado e com ele conversando. Certa vez, nos viu em robe de chambre, em outras de paletó. Transcreveu nossa conversa e Nola enviou no dia seguinte. Era, como não poderia deixar de ser, relativa aos nossos trabalhos prediletos, as conversas que Kardec teve desdobrado com essa pessoa. Mas Kardec está dizendo, não tangível, mas aparecia completo para conversar com essa criatura. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refresco. Paulo Batista, um abraço, amigo. Wellington, grande abraço. Eis nossa resposta. Não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Kardec estava plenamente consciente de que estava desdobrado. E o camarada lá, querendo fazer uma experiência, porque também sabia que não era o Kardec físico que estava lá, ofereceu refresco. Se fosse eu, tomava. Principalmente se fosse de cajá. Cajá é uma coisa tão gostosa que
para mim, é a prova da infinita humildade de Deus. Porque cajá é tão bom que Deus compartilhou com a gente. Né? Se o rapaz me oferecesse, nesse caso aqui, um refresco, eu ia dizer logo, é de cajá. Uma circunstância assaz bizarra, Kardec continua, apresentou-se nessa ocasião, seja por predisposição natural, seja como um resultado dos nossos trabalhos intelectuais sérios desde a nossa juventude, né? E poderíamos dizer, desde a nossa infância, o fundo do nosso caráter sempre foi de extrema gravidade. Kardec está dizendo que ele sempre foi um cara sério, meio sisudo. Kardec deveria ser um cara cavernoso, né? Mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Kardec era sério. Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza. Camille Flammarion fala sobre isso no discurso que fez no túmulo de Kardec antes dele ser sepultado. De muita frieza mesmo. Kardec está sendo sincero. É pelo menos o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, nessas aparições, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferentes. Estávamos mais abertos, mais comunicativos. Aí Kardec diz assim, quase alegre. Quase, Kardec, quase alegre. Deve ser um chato. Né? Grande Cacá, meu amigo. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Claro, Kardec. Né? Desmaterializado, Kardec mais leve, muito mais simpático. E aí, amigos queridos, vocês já viram Machendri? Já conversaram com Machendri? Sexta-feira, a nossa live vai ser sexta-feira. O nascimento da medicina vibracional. Estamos estudando a medicina vibracional de Richard Geber e fazendo uma ponte com a mediunidade de cura de Mesmer e Allan Kardec. De hoje a 8, no dia 28, deve-se publicar, deve-se divulgar tudo o que os espíritos prescrevem ou escrevem de hoje a 8. Como vocês notaram, terminamos, não é, a fase aqui, o tema das manifestações visuais. Gostou da nossa live de hoje? Não esqueça de dar um like, isso vai ser muito bom para nós. E se você não está inscrito, Sueli, Silvia Cavalcante, minha amiga, se inscrevam. Né? Vai aparecer aí, inscrever-se. Bote aí o seu dedinho e se inscreva. Amanhã é tratamento à distância. No dia 6, eu não tenho certeza a data é essa, mas deve ser, de abril,
O CEAL está fazendo uma excursão à Fazenda Nova para assistir a Paixão de Cristo. Não é? Um ônibus super confortável, com paradas em pontos turísticos estratégicos. Não é? Vai ser tão bom ou melhor como foi o último passeio a Garanhuns. Não é? Não perca essa oportunidade. Não é? Vai ser um momento de congraçamento, de alegria, não é? Uma viagem gostosa, todo mundo junto para se divertir, irmanados. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar um like, gente está dizendo aí. Não deixe de dar um like, gente. Gente, muito obrigado. Perseveremos nossas preces por Dona Gilda. Não é? Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir, rogar aos bons espíritos que assistam não só as nossas amigas, mas todos que estejam naquela UTI, não é? do Hospital Unimed 3. Vamos pedir, você que está com alguém, algum parente, né, necessitando de prece, vamos rogar a Deus hoje, unirmos os nossos pensamentos. E amanhã, de 8 às 9 horas, mesmo que você não esteja em tratamento espiritual, entre em prece. Assim você estará unindo-se nessa corrente, né, santa de fluidos curadores e regeneradores do corpo e do espírito. Gente querida, gente amada, muito obrigado por hoje, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.